Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, né? Que se prepara para quinta-feira enfrentar o time do Al-Ahly. Então vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está falando desse time do Palmeiras que se prepara para o jogo de quinta-feira a 1h da tarde. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão? Então assista esse vídeo até o final. Vamos colocar a Gabi Bueno agora, a Gabi Bueno com essa câmera agora, com o cabeça firme e forte ali. A Gabi Bueno, agora que já entrou no jogo aberto, as informações, falou com a gente ontem na casa do Palmeiras. O Cabeça também entrevistou todo mundo, arrebentando aí no Mundial e já está no gramado aí da onde a equipe do Palmeiras treina. E aí, Gabi Bueno? E aí, José Ferreira Neto, eu vou arrumar um sobrenome da Sandra pra chamar você também, tá? Craque, um beijo pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Tô aqui no gramado em que o Palmeiras fez o primeiro treino nesta manhã. O Cabeça, nosso Alexandre Ribeiro, pode até mostrar pra vocês esse gramado. Agora há pouco os atletas deixaram aqui o campo, todo o elenco esteve à disposição para fazer um trabalho físico e também técnico, e eu reforço que todo o elenco, porque no primeiro treino desta semana, na segunda-feira, estiveram só nas atividades aqueles atletas que atuaram por menos tempo contra o Porto. Quem começou entre os titulares acabou ficando na parte interna fazendo um reforço. Craque, sabe quem também ficou na parte interna fazendo reforço? Mais uma vez o Paulinho. E olha que ele entrou só no segundo tempo do empate por 0-0 contra o Porto. O Palmeiras vai fazer mais um treino ainda neste gramado aqui no período da tarde, daqui a mais ou menos 3 horas e meia. Neste treino a imprensa não vai poder estar, não vai ter esse acompanhamento, mas nós ficamos atentos às informações, até para tentar entender se o Abel vai ou não fazer mudanças nesse time, já que alguns reservas entraram muito bem. E é o caso, por exemplo, do Flaco Lopes, que na primeira oportunidade que teve, já deu um mergulho ali dentro da área, quase fez um gol de cabeça. E para devolver para vocês, trago uma última informação, fazendo uma comparação nessa referência do ataque entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O argentino, nesta temporada, tem 10 gols em 29 jogos, enquanto o Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 gols. A ver se o Abel deve mudar ou não esse time e, de repente, mudar quem vai ficar lá na frente comandando o ataque contra o Al-Ahly, craque. Você, Gabi Guimarães Bueno, né, com o cabeção que tá aí, qual que é a programação do Palmeiras em relação ao jogo de quinta-feira contra o Al-Ahly do Egito, que é bom time, hein? Que é bom time, hein? E eu sempre fui Egito. Pois é, craque, eles vão se enfrentar pela terceira vez. Vou até ficar aqui no banco de reservas, que é onde o técnico Abel Ferreira estava agora há pouco, junto com os auxiliares. E a programação é a seguinte: o técnico Abel Ferreira vai comandar mais um treino agora, no período da tarde, mais uma vez com todos os jogadores, isso nessa terça-feira. Na quarta de manhã tem mais um treino por aqui e nós já estaremos em Nova Jersey, porque depois o Palmeiras viaja e vai fazer aquele atendimento à imprensa. Então, 3 atletas vão conversar com a gente, além de entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. Programação, portanto, mais um treino hoje à tarde, outro na quarta de manhã e na quinta-feira o jogo contra o Al-Ahly. Time difícil, como você disse, o maior time do Egito. O Verdão já enfrentou o Al-Ahly 2 vezes, em uma foi derrotado e na outra conseguiu superar na semifinal do Mundial. E tem um elemento também, vou até voltar para o sol para vocês perceberem a lua que está aqui, que é essa mudança de clima. E em Nova Jersey, na quinta-feira, a previsão do tempo para o horário do jogo, que é meio-dia no horário local, é de máxima de 32 graus. Então as condições do clima também podem ter interferência nesse jogo, viu, craque? E para você tá com algum problema aí em relação a isso ou não, Gabi? Você, o cabeção aí? Olha, craque, eu acho que, primeiro, eu e o Cabeção, hoje a gente esqueceu o glorioso protetor solar. Então esse é o primeiro problema. E o segundo é a variação de clima. Então o nariz sente, a garganta sente, mas graças a Deus estou me alimentando bem e dormindo bem. O Cabeça está dizendo que não, que a imunidade já foi com Deus, mas eu estou me sentindo bem. É mais a mudança realmente. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em Nova Jersey com chuva, frio. Você viu no apito final a gente entrando ao vivo tomando chuva.
chuva o dia inteiro. E aí chegamos aqui em Greensboro, um bafo, um calor quente. Então, assim, essa variação de clima, se nós, profissionais da imprensa, sentimos, que dirá os jogadores que têm o desgaste dentro do gramado, fazendo atividade física, meio-dia, o horário do jogo local na quinta-feira, 1h da tarde no Brasil, craque. Na verdade, tem que tomar bastante água, se alimentar direito, também comprar um guarda-chuva legal para que você, né, e também o cabeça tenha tranquilidade aí. Qual a programação do Palmeiras em relação até o jogo de quinta-feira, Gabi, por favor? Aonde joga, que hora sai? Qual é a programação toda para todos nós aqui que estamos ligados nos donos da bola 7K? Craque, é legal a gente falar, né, reforçar aqui para quem não se ligou, o Palmeiras está nessa cidade de Greensboro e fica nisso, vai e volta, vai e volta. O Palmeiras está, tipo, no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde vai acontecer a última partida da fase de grupos no dia 23, é claro, lá em Miami. Então a programação é o seguinte, mais um treino hoje por aqui no período da tarde, no dia seguinte mais uma atividade, e aí depois desse treino, que não vai ter o acompanhamento da imprensa, o Palmeiras faz, é claro, as refeições, a parte de recuperação muscular também, faz mais um voo. Quanto tempo de voo? 1h30, 1h40. O Palmeiras tem chegado bem rapidinho lá em Nova York. E aí sim, toda a delegação vai mais uma vez para o estádio MetLife, que fica em Nova Jersey, para conseguir fazer reconhecimento do gramado e também atendimento à imprensa. Quinta-feira, aí sim, o dia do jogo, como eu disse, 1h da tarde, no horário de Brasília. Craque, deixa eu aproveitar que eu falei do gramado, trazer só mais uma informação para vocês, que daqui a pouco o meu colega da FIFA vai me expulsar daqui. Cabeção, mostra um pouco desse gramado, que foi bastante elogiado pelos jogadores, o gramado da Universidade da Carolina do Norte, e que no primeiro dia, né, nos primeiros dias de treino, a irrigação estava assim, ó, 100%, gramado bem molhado, a bola rolando muito bem. Só que aí, depois do jogo contra o Porto, no MetLife, o Estevão reclamou do gramado, o Everton, a gente pôde observar ele ali no gol fazendo o seguinte, ó, ele tava ali posicionado e de repente colocava a mão assim pra sentir, tipo, nossa, tá seco. E aí agora há pouco o Everton pôde conversar com a gente, falou com a imprensa e disse que justamente por essa dificuldade, né, por esse problema realmente de irrigação do gramado do estádio MetLife, o Palmeiras está irrigando menos agora esse campo aqui para se acostumar também com um gramado mais seco para o jogo de quinta-feira. São adaptações e, querendo ou não, críticas também para o gramado do MetLife, que eu lembro a vocês, é o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem. Às vezes eu não vejo o jogador europeu reclamar dessas coisas, né? Os Palmeiras jogam no campo sintético, aí d'água, né? Vai molhando. joga com a garrafa d'água, aí vai fazendo o seu. Gabi, fica com a gente, você o cabeça aí. Eu vou fazer em Bracon, depois a gente volta com você. Pode sair do campo aí, para que você não tome nenhuma bronca, até porque você é uma das maiores repórteres desse país. Vem cá, você. A ideia do Palmeiras que você viu, e mais uma vez, o seu Paulinho, com condições físicas abaixo daquilo. Ó, não sei não, hein? Não sei não, hein? Essa situação do Paulinho precisa ser resolvida, né? Ou tem que ser falada, né? Mas o que está se falando é que ele pode sofrer uma segunda cirurgia e depois do Mundial. E parece que está caminhando para isso mesmo, né? Que o Paulinho não consegue jogar. Eu até no último jogo estava esperando, falei, ele vai jogar os últimos 30 minutos, né? Foi o que aconteceu. Dá para você ler ali para mim? Que Deu 15 minutos ele jogou. Palmeiras em Mundiais, em 99. Manchester United e Palmeiras, Manchester 1, Palmeiras 0, segundo lugar. Por que você não jogou? Você já estava no Galo. Você já tinha ido pro Galo? Já, estava no Galo. Eu fui no meio, acabou a Libertadores, eu fui embora. Tá. 2020, Palmeiras 0, Tigres 1. E aí a disputa do terceiro lugar foi 0-0. O Palmeiras perdeu nos pênaltis pro Al-Ahly, que é o adversário de quinta-feira. Quarto lugar, então. Mundial 2021, Palmeiras ganhou de 2-0 desse mesmo Al-Ahly de quinta-feira. E aí perdeu pro Chelsea 2-1 na prorrogação, segundo lugar. A verdade, 3 derrotas em 5 jogos. Precisa mudar para ganhar esse campeonato agora, né, Veloso? Em relação para querer buscar o título ou disputar mais uma final. Precisa, e eu acho que jogou bem contra o Porto, poderia ter vencido, perdeu a oportunidade de estar na frente do grupo aí, fez uma boa estreia. Mas o Porto não jogou tão mal como um monte de gente tá falando, hein, gente? Mas o Porto não é uma referência do futebol europeu, né?
Palmeiras poderia ter começado melhor. E agora eu acho que vai melhorar esses últimos 2 jogos, mas eu acredito até que o Abel deve mexer. O que a Gabi falou, com relação ao Flaco, eu também acredito. E eu seria até um pouco mais ousado com o Alan, o menino jogando pelo lado direito no lugar do Felipe Anderson, viu? O menino entrou muito bem, fez mais que o Felipe em pouco tempo que esteve em campo. Então é uma bela opção que o Abel tem. Show já! Já falei desde o começo que esse esquema do Abel só funciona com o Flaco. Você sempre falou isso. Tigrinho, E esse ele esquema entrou e aí, quase fez o gol, hein? o time tem muita profundidade, um cara O que é profundidade, assim, que quando faz aqueles água de água? Não, profundidade é muita jogada pelo lado do campo. Ah, profundidade. Isso, pelo lado do campo, muito cruzamento. Piscina também dá pra fazer, né? Dá pra fazer também. Tô fazendo lá uma piscina com o Jefferson. Aí, Jefferson, abração, faz uma piscina profunda pra mim. Tem que que é ser- profundidade, hein? Tem que ser profunda. Ah, Então, tá bom. tem muita jogada de beirada, de lado de campo. Você sempre foi profundo, Souza? Eu já fui chuva grossa. Agora você é o quê? Uma garoazinha. Que Você não- prefere chuva grossa ou garoa? Garoa. Garoazinha, tá bom. Então, tem muita profundidade, mas não tem um jogador Você de já área. falou da profundidade. Tá, mas não tem um jogador Também de área. pouca profundidade. Não tem um jogador de área. O Flaco, apesar de errar alguns gols que o torcedor palmeirense cobra ele bastante, é o jogador que tem mais gols. Eu sei que pagou muito caro no Tigrinho. O Tigrinho ainda tá afiando Quem? as unhas. O Tigrinho, que é o Vitor que Roque. Tigrinho? Chama ele Vitor de Roque. Por que chama de Porque tigrinho? parece que o pai dele era o Tigre. Pela comemoração também. pela comemoração. E ele é o Tigre. Não, Mas era por causa Tigrão do pai. aonde? O pai parece que era Tigre, era o apelido. E aí ele virou Tigrinho. Só É que igual tá- o gatito, com o gato, que é filho do gato. Tá com as garras meia, não tá tão afiada e tá com os dentes ainda crescendo, tá com dente de leite, ainda não tá conseguindo fazer os gols que o palmeirense quer. O ataque... Tá pra com os mim- dedinhos de leite? Tá com dentinho de leite. O Tigre ainda tá... Souza. não tá mordendo ninguém. Não tá mordendo, não, só com a tá gengiva. só corre, é muito rápido. Sabe quando É. você é um tigre pequeno? Rápido e você bundudo, bota, você né? sai correndo, mas... Rápido e bundudo, né? Não fere a ninguém. bunda grande, hein? não fere a ninguém bunda- ainda. Não fere ninguém. Então, provavelmente ele deva mudar, deve voltar. É pedido dele. O Abel, às vezes, demora, porque quando ele pede um jogador que o jogador não dá certo, ele insiste nesse jogador até que... Insiste? Insiste bastante. Certo. Não vai dar certo. Esses 2 jogadores foi ele que trouxe, né? Mas até então... Não, quem trouxe o tigrinho foi a Leila. Foi a Leila. Não foi o Abel. Não, mas foi pedido do Abel. Não porque tudo- foi. Não. Não, Pra- ele falou que esse Não, tipo de jogador não ele precisa já pedir falou, treinador. esse jogador ele é da presidenta, não é meu presidente não. pediu- Ele já falou isso aí. Ele já falou. A não ser que é caô, né? Sabe que é caô, né? Rapaz, pelo esse Palmeiras aí, o cara chegar, trazer um jogador e não perguntar pra ele, rapaz... Vou ficar com a palavra dele, entendeu? Vou ficar com a palavra dele. Luiz Foi um Fabiani, jogador- o que você pensa de tudo isso que o Souza falou? Qual que é a profundidade dos comentários que ele fez? Não, sempre muito profundos os comentários do Souza. Obrigado, Fabio. Eu acho que o Vitor Roque, ele depende de um time que vai jogar justamente Baseado com isso que o Souza nisso. falou. Baseado nele, baseado em jogar em velocidade, em transição. E o que a gente viu, sobretudo no segundo tempo contra o Porto, naquele momento que passou a sensação que o Palmeiras estava amassando, o que eu senti foi um Palmeiras que ficou cruzando bola e ali tinha o Flaco Lopes ganhando a maior parte das disputas. O que eu Eu não quero nem muito falar sobre isso, porque aí até gostaria, mas assim, ó, o Palmeiras mereceu, mas foi um time desordenado em alguns momentos e também correu vários riscos de tomar gol, meu irmão. O Palmeiras não soube o que fazer quando o Porto baixou a marcação, jogou com o bloco um pouco mais baixo e aí abusou dos cruzamentos. O que eu tentaria para esse jogo contra o Al-Ahly, também, assim como o Veloso, eu sacaria o Felipe Anderson, mas eu colocaria o Rafael Veiga para ter Felipe o Anderson Estevão, fez vários gols do Palmeiras, né? Fez bastante. para ter o Estevão como o cara aberto Mole. do lado direito e que o um, Maurício foi? Veiga por dentro. Acho que 2. Eu acho que seria a melhor monstro, alternativa. 2 é monstro, hein, Veloso? 2 é monstro, né? Que 2. No máximo 3. Mas a diferença é brutal, né? Não, 100%. cara, deixa eu falar. Esses caras da época que eu jogava, que você jogou, Veloso, cara, esses caras não iam jogar, pô. Cada jogadorzinho, velho. Cara, é impressionante. O cara. Ah, o Ganso renovou o contrato, tá na reserva. Cara, os caras acham que o Ganso é um baita do meio esquerda, né? Foi no Santos. No Santos. Hoje ele é um terceiro zagueiro, né? O cara contratou um pro lugar dele machucado. É muito É o melhor bom. negócio que o Santos fez na vida dele. Não, eu acertei do Felipe Anderson. O Cascão falou aqui, 1 gol. O cara tem 1 gol. Quase 1 ano de Palmeiras. Jogando no Palmeiras, que é um time que propõe o jogo, que é reativo na língua.
No ano passado, 2, esse ano nenhum. Esse ano nenhum. 2 gols, tá vendo? 2 gols, você acertou. Nossa. Cara, você Mas acertou, 100% a mais do que você 100% falou. a mais O do que dobro. Ele foi, falou, Veloso? o dobro, é. Segura a bola aí. Ele E já esse fez- ano, 0. Ele já fez desse ano no ano passado. Cara, o jogador que nós estamos em junho, o cara ganha uma bala, 44 jogos. Sabe quanto gol esse Zé Ruela fez no Palmeiras? Nenhum. Sabe quantos jogos o Palmeiras ganhou esse ano? Ou quantos jogos o Palmeiras perdeu esse ano? E esse cara não fez... Quantos gols o Palmeiras nenhum. fez? Quantos gols o Palmeiras fez esse ano? Esse cara não fez nenhum. Ele é titular do Palmeiras do Mundial. É umas coisas que eu não E o Veiga no banco. E o Veiga no banco. Então, Maurício no banco. vamos ver até quando, né? O Palmeiras também se prepara para o seu segundo jogo. Roberta Barroso e Zupac voltam aqui no Sport Center. Vamos lá. Amigos do Sport Center, fãs de esporte, o Palmeiras que está treinando agora na parte da manhã. Hoje é trabalho integral e o técnico Abel Ferreira com todos os jogadores à disposição, porque ontem teve aquele trabalho regenerativo, pós-jogo, mas a todo momento o auxiliar do técnico Abel Ferreira gritava: faz o gol, que foi justamente o que faltou contra o Porto, o Palmeiras que foi bem na partida, mas faltou esse detalhe, Zupac. Faltou a tal da eficácia, uma palavra que o Abel já falou tantas vezes ao longo da temporada, a gente até trouxe ontem esse dado, foi o 8º jogo de 35 do Palmeiras no ano em que o time não marcou, criou chances para tal, e é isso que não pode acontecer contra o Al Ahly, time que empatou também com o Inter Miami, é um time intenso, um time de bom trato com a bola, é uma boa equipe, do que teve contra o Porto, ou que sofra um pouco menos, não é um jogo fácil, mas é um jogo em que o Palmeiras entra como favorito. Palmeiras que está lá em Greensboro, na Carolina do Norte, nesse treinamento, e virá amanhã, né, na véspera do jogo, aqui para Nova York, para fazer o último trabalho aqui em New Jersey e se preparar para o jogo de quinta-feira. É isso, então, o Palmeiras nessa atividade, Zupac, eu aproveito para te perguntar também, porque quando o Paulinho e o Flaco entraram no time, a equipe melhorou. Você acha que teremos mudanças para essa partida ou não? Eu O acho que está teremos. passando na cabeça do Abel? Eu acho que teremos mudança sim, é um campeonato de tiro curto, com um intervalo pequeno de jogos, com um desgaste que já vem da temporada, o Abel sabe que os jogos são diferentes, então é improvável que ele fique repetindo a escalação e ele tem jogadores para tal. Então acho que trocas acontecerão de ordem física e talvez de ordem técnica. O Paulinho não me parece pronto para jogar 90 minutos, ou não me parece pronto para começar jogando, e eu ainda enxergo o Paulinho dentro da ótica palmeirense como uma peça para segundo tempo. O Flaco Lopes eu acho que pode ser uma surpresa e talvez no meio campo algum tipo de troca também, mas assim, repetir a escalação nesse tipo de torneio, acho pouco provável conhecendo o Abel Ferreira. É isso, então, Palmeiras em busca dessa primeira vitória no Mundial. Olha só, ele é ótimo goleiro, ele comanda esse time, ele é um cara experiente, é piloto de avião, é demais. O Everton, pra você aquele abraço, boa sorte, arrebenta por aí, já começou bem, hein? Gabi? Vou te arrebentar por aqui. Rê, olha só, o Everton segurou a entrevista pra fazer o merchan, só que tem um pedido de volta pra você. É pra fazer o Pix, o Everton? Fala, Renata, tudo bem? Eu falei, pô, estamos aqui te esperando aqui, ver se cai alguma coisa na conta em dólar. Em dólar, pra nós comprar alguma Vamos coisa negociar. aí, nesse... Bom, Renata, obrigado, é uma alegria estar participando aqui. Quero também, não sei se o Edu tá aí com você, mandar um abraço aí pro meu amigo Edu, tá bom? Que Deus abençoe aí, tá fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui, feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui, nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória. O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto. Só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade. Acho que não é porque é europeu, enfim... o sul-americano,
o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe, então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo, é uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque o confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas é o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, o resultado contra o Al-Ahly? Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar, já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação, então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Everton, quando acaba o jogo, há um clima meio de frustração pelo desempenho e o resultado que não veio. Passado aí 1 dia, 2 dias, como é que foi a conversa de vocês? Como é que vocês trataram? Qual que é o balanço depois que assentou o jogo, esfriou o sangue? Como é que vocês avaliam o desempenho do Palmeiras e o que foi o primeiro jogo para o Palmeiras? Acho que todo mundo viu que, falando em desempenho, performance, realmente foi um grande jogo, mas futebol é bom de verdade quando vence, né? Acho que esse é o objetivo do futebol, é vencer, e vai ficar sempre aquela pontinha de frustração, não pelo jogo, mas sim pela vitória que não veio. Então acho que esse é o caminho, a gente sabe que está no caminho certo, porque está performando bem. E futebol é isso, tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que bate na trave e sai, como tem outros dias que a gente já ganhou competições no último lance, já ganhou competições aí no finalzinho do jogo, a sorte teve do nosso lado muitas vezes e no domingo a gente não teve essa sorte toda para conseguir fazer um gol e vencer, isso faz parte do futebol, mas o que nos dá tranquilidade é saber que foi uma boa performance, que a tendência nossa é de melhorar cada vez mais e quem sabe quinta-feira a gente possa aí fazer um jogo melhor ainda e sair com a vitória. Palmeiras está se preparando para isso. Rê, eu volto com você. Vou seguir a entrevista aqui, já que já estamos ao vivo. E você me arrumou um problema que agora eu não sei como eu vou arrumar esse Pix pro Everton, tá? Mas na sequência a gente entra com mais respostas do Everton no Jogo Aberto por aqui. Beijo para você, vou dar sequência aqui. O Everton, Muito bem, vou mandar esse Pix pra Gabi, depois ela vai ter que encaminhar pro Everton. Não tem jeito, não é? O Everton deve estar. Mas se ele ganhar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, ele não vai querer Pix. Se ele ganhar o Mundial, Eu acho que você é zagueiro como profissão. Ele tá acostumado a se defender, Edu. Acostumado com pressão, Renata. Eu só imagino que agora o Edu sabe o que é começar um jogo com o Ronaldo no grupo. Nossa, falando
falando sério, se ganhar o Mundial... Não. Ei, 600 mensagens o Ronaldo mandou depois que o Palmeiras errou o gol. 600, eu já tava com medo já de tomar o gol lá, o Ronaldo. Viu? É, você. Eu nem assisti. Depois. A farmácia comunicou que o carregamento de fraldas foi enviado pro Tatuapé. Com certeza. De fralda, Ronaldo. Eu não insisto nisso. Você viu que o Everton tá com a postura bem sóbria, bem séria, que tá entendendo o que tá acontecendo lá. Sabe que o Palmeiras teve uma boa estreia, o resultado poderia ter sido uma vitória, sim, pelo que produziu, mas o Palmeiras, na minha opinião, começou forte. Se vai ganhar, se vai passar lá, de repente, pelo PSG, não sei, né, Edu? Aí é outra história. Não, mas o que a gente comentou, Renato, o Palmeiras entrou forte nessa competição e vai competir, como o Everton acabou de falar, vai competir. A postura dos jogadores, a gente vê dentro do campo o que tem que fazer. O Abel tem a confiança de todos. E um dos líderes do elenco do Palmeiras é esse cara. O Everton mudou a cara do Palmeiras juntamente com outros atletas também. Do Palmeiras. Né? Porque você vê, só na declaração dele, você vê o semblante dele, que ele é um cara que passa tranquilidade para os outros jogadores. E isso a gente vê dentro do campo também. Então, independente de qualquer coisa, o que ele falou é competir. E o Palmeiras vai competir sempre para brigar pelo título. Oi? Muito bem. O que importa é competir. Se o Edu Dracena consegue aguentar a pressão do estúdio, o Palmeiras também tem que aguentar a pressão dos adversários, não é? Que olha, eu vou falar uma coisa, a marcação aqui é cerradíssima. Se o Palmeiras for campeão, vamos que nós estamos ansiosos, vai. Deixa ele. Vai no bagulho aí. Lembrei do Palmeiras, que empatou com o Porto na estreia, e a Gabi Guimarães está ligadaça, acompanhando tudo de perto do Verdão. Está lá em Greensboro para trazer as informações do treinamento da equipe de Abel Ferreira. Gabi, estamos animados por aqui. Bom dia pra você. Good morning. E agora, traga as informações. Beijo, Gabi. Oi, Rê, ótimo dia pra você também. Good morning pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Jogo Aberto. Olha, estamos exatamente no tempo perfeito. O tempo que a imprensa pode acompanhar as atividades aqui em Greensboro acaba de começar. Então vou até sair da imagem para vocês conseguirem curtir imagens ao vivo do início do treino do Palmeiras. Os jogadores vão passar agora. Inclusive, talvez dê até pra gente ouvir um bom dia. Vou dar um bom dia. Quem sabe eles respondem aqui. Pela primeira vez, depois da partida contra o Porto, todos os jogadores estão aqui no gramado. Olha o bom dia aí. Bom dia! Aí, Rê, todo mundo aqui passando, aquela carinha de sono ainda nesse momento, 10h22. E todos os atletas estão no gramado porque depois do empate contra o Porto, só participaram do treino aqui aqueles jogadores que estiveram por menos tempo, aliás, por menos tempo dentro de campo. Aqueles que atuaram mais, que começaram entre os titulares, ficaram na parte interna lá no hotel, fazendo um trabalho de reforço físico e também de recuperação. E nessa lista dá para colocar também o atacante Paulinho, ele que também precisa de um tempo de recuperação maior, mesmo que ele tenha entrado por menos tempo, né, só na segunda etapa da partida contra o Porto. Ontem os jogadores trabalharam construção de jogadas, finalização a gol e realmente está precisando caprichar nessa finalização. A gente vê o técnico Abel Ferreira ali no centro do gramado, certamente é uma preocupação dele para o próximo jogo contra o Al-Ahly, até porque foram 17 finalizações na última partida, 6 no alvo e nenhum gol. Então tá na hora desse gol sair, a ver se nesse treino a gente consegue observar se o Abel pretende ou não fazer alguma mudança para o duelo contra o Al-Ahly, que é na próxima quinta-feira. Tem uma dúvida aí, será que o Flaco Lopes merece ficar na vaga do Vitor Roque? Ele que entrou muito bem na partida contra o Porto. Tô de olho aqui no treinador português para ver se ele vai fazer alguma mudança. Nesse começo é aquele bobinho para aquecer e para aproveitar também esse clima, esse sol de Greensboro, que é totalmente diferente do frio de Nova Jersey. Rê. Isso aqui não mostra o Abel. A gente quer ver o Abel Ferreira, quer ver os jogadores, quer ver Gabi, quer ver todo mundo. Estamos aqui observando o aquecimento, aquela corridinha, aqui os detalhes, né, do Dracena, o comandante Abel, entrosado, junto com os jogadores. Eu imagino que todo mundo por ali só pensa agora no Al-Ahly, próximo adversário, e tem tudo para ser um grande jogo. Gabi, bom trabalho, você pode aparecer, você vai voltar ainda, viu, Gabi? Não acabou o expediente não, hein? Abel Ferreira tá ali junto com seus comandados, não é? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que se prepara para enfrentar o time do Al-Ahly, né?
quinta-feira, a 1h da tarde. O jogo que o Palmeiras fez contra o Porto foi um jogo bastante animador, onde os caras pecaram um pouco ali na finalização, onde o Palmeiras teve grandes chances sim de sair com a vitória. E eu acredito que contra o Al Ahly o Palmeiras vai se dar muito bem, né? Vai consertar aí esses dias que teve aí para treinar, e ainda vai consertar aí essa parte de finalização, né? Então vamos ver aí como esse time do Palmeiras vai se portar na parte de finalização. E esse jogo aí contra o time do Porto deu o que falar, tá certo? Aonde a mídia falou que o Palmeiras amassou o Porto, né? O lateral do Porto reagiu e criticou, né? Falando aí aonde foi que esse pessoal assistiu esse jogo, né? Ele não gostou muito aí, né, do que a mídia falou sobre esse jogo, né? O lateral do Porto reage às críticas após empate a massa do Palmeiras. Não sei que viagem, que jogo eles viram, né? Então os caras ficaram revoltados aí com esse jogo, mas realmente o Palmeiras jogou muito melhor do que o Porto, tá? Aonde o time do Palmeiras merecia sim sair com a vitória em cima do Porto. Mas o que é que vocês acham aí desse jogo contra o Al Ahly? Deixa aqui nos comentários, né? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Al Ahly? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.